Fala pessoal, beleza? Aqui é Bi Maciel, do meu lado aqui tá meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa The Rocks on the Radio pela Urban TV. E hoje, Pavão, o tema qual vai ser? Hoje nós vamos voltar a um tema que a gente fez na estreia do programa, né? Isso, no programa de estreia. Que é o ano de ouro do rock brasileiro, que é o ano de 1986. Isso, a gente tá fazendo um segundo programa porque foi muita banda, né, naquele ano e a gente não... Não à toa foi o ano de ouro, né? Naquele programa a gente falou só sobre 3 bandas específicas, né? Isso. Foi, na sequência, o Selvagem, do Paralamas do Sucesso, Cabeça de Dinossauro, do Titãs e dois do Legião Urbana. A gente fez a gente trouxe de volta, né, relembrou esses 3 discos importantíssimos, icônicos pro rock brasileiro do ano de 86. Mas, neste mesmo ano de 1986, teve muitas outras bandas, algumas na sequência de trabalho, algumas estreando, né? Sim, primeiro disco de várias. Que já iniciaram com o pé na porta, com música estourando em rádio, em novela. Então é isso que a gente vai falar hoje, sobre continuar falando sobre esse ano de 1986, que foi esse ano de ouro que todos, historiadores aí... Mostrar com esses clipes que nós vamos passar daqui a pouco, mostrar o porquê que foi tão importante esse ano, né, Paulo? A diferença... nós vimos de uma sequência, 85, 86, 87, 88, são anos muito bons, né? A safra muito boa. Mas 86 foi característico de uma... Foi uma quantidade, que não só a qualidade, mas a quantidade de gente chegando, né? Gente do Sul, gente de Brasília, bandas de São Paulo. Rio e São Paulo já consolidados como o eixo principal do rock brasileiro. Algumas bandas saindo um vocalista e sendo a primeira sem o tal, que é o Barão Vermelho. Troca de batera de um para outro. O ano pós Rock in Rio. Isso. Ano pós Rock in Rio. E foi muito importante. Foi muito importante isso, né? Então, tudo contribuiu para que esse ano fosse não só na qualidade, mas na quantidade de produções e de bandas e de gente nova surgindo, gente não tão nova, gente nova, mas se consolidando. Em segundos, em terceiros trabalhos, né? Foi o caso do Paralamas, que era o terceiro disco, o Titãs também. Sim. E o Legião era o segundo. Mas então, ano de ouro do rock brasileiro, vamos aí com a nossa vinheta, curte aí a vinheta e daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Voltamos, galera, voltamos e sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos de música. Ouvimos aí 3 petardos, né? O que a gente escutou? Escutamos Envelheça na Cidade, do Ira. Né? É o segundo disco deles, né? Segundo. Bom, vamos... Toca as músicas. Revoluções por Minuto, da RPM. Disco ao vivo. E No Mundo da Lua, Biquíni Cavadão, do primeiro disco dele. Cara, aí 3 bandas. Temos aqui uma banda de São Paulo, 2 de São Paulo, na verdade, e uma do Rio de Janeiro. Ira. Ele é uma banda extraordinária, é o segundo disco deles, né? Eles já vieram de um sucesso grande, porém, que era Núcleo Base, né, do primeiro disco deles, que foi um grande sucesso. Entre outras músicas daí não tão conhecidas. Núcleo Base talvez o grande sucesso deles até hoje, né? Talvez sim. É muito difícil dizer, porque o segundo disco foi muito importante para eles. Só que eu acho, na minha opinião, eles consolidaram a carreira no segundo. Com esse Envelheça na Cidade. Que é uma das músicas que daí tem Envelheça na Cidade, Casa de Papel, que é muito legal. Daí tem Grito na Multidão, e é uma música que funcionava muito bem ao vivo. Tanto é que eles gravaram ao vivo depois e foi um sucesso, né? Na verdade, a versão do disco é ao vivo. Lógico. É ao vivo, né? E tem
Feliz Aniversário, Envelheça na Cidade, qual é a outra? Dias de Luta. Dias de Luta. Dias de Luta. Que é um grande sucesso deles também. Música muito bem trabalhada. O Ira, já pelo próprio nome, já vê que é uma banda, talvez até característica lá de São Paulo, vinha com essa pegada mais contestadora, algumas letras bem mais engajadas. Sim, e é uma banda de parte musical, instrumental, já muito amadurecida. Eles têm um dos maiores guitarristas do Brasil, né? Edgar Escandurra. Edgar Escandurra, todo guitarrista paga o maior pau pra ele. É verdade. Ele fez um especial com Paralamas do Sucesso aí alguns anos atrás, tocando Track Track, cara, que é um clássico. Então, Edgar Escandurra, canhoto, que não inverte as cordas. Exatamente, só vira. Só pega a guitarra do cara, tá, o que eu vou tocar? E assim, eu já tive bandas que tocamos Ira e o guitarrista sofria pra tirar. A bateria não é fácil, mas a guitarra é difícil. A bateria tem um detalhe é nesse que troca, né? Não, o André já era do trocado, primeiro disco. Né? É que já veio trocado do lá no primeiro disco do Ira, ele trocou Charles Gavan. O André era o primeiro baterista do Titãs. E aí o Charles Gavan era o baterista do Ira. E aí eles fizeram esse troca-troca. Então tá, deixa quieto. Ira, Envelheço na Cidade. Depois tocamos Revoluções por Minuto, cara. Do RPM. RPM. Esse é um disco fenômeno, né, cara? RPM... Importantíssimo no ano, importantíssimo. Pra tudo, o número, ele revolucionou o show business do... Cara, Revoluções por Minuto? Revolucionar, pô. Ele tá um palhaço. Waka. Cara, eles fizeram... O show deles era sensacional, eu tive o prazer de ver pessoalmente. Lá em Camboriú? Lá em Balneário. Alto Cine? Não, acho que foi na Santur, não me lembro. Bom, faz um tempo já, então talvez não lembre direito. Faz mais de 2 anos A memória vai ficando ruim, né? Mas assim, cara, a iluminação do show era o diretor de iluminação, nada mais é do que Ney Matogrosso. Ney Matogrosso era o diretor artístico do show, e né? Ele deu um toque profissional. Ele produziu, né? Porra. É que o Ney Matogrosso viu aqueles caras lá assim, cara, eles esse segundo disco deles foi gravado ao vivo, que não é uma coisa normal, comum, né? Não. Normalmente as bandas gravam pelo menos 2 ou 3 discos de estúdio para depois gravar um ao vivo. Só que o primeiro disco fez tanto sucesso, quase o disco inteiro. Loiras Geladas, Revoluções por Minuto. Alvorada, a Cruz e a Espada. Alvorada Voraz é do ao vivo. Alvorada Voraz é ao vivo, né? Então eles estavam com tanto sucesso que eles tinham que lançar. A gravadora tinha pressa em gravar Rádio um outro Pirata? disco. Rádio Pirata, lógico. A gravadora tinha tanta pressa em gravar um outro disco que eles não tinham tempo para gravar um disco de estúdio. Não, então vai ao vivo mesmo, vamos pegar um ao vivo. E aí o Ney Matogrosso, cara, deixa que eu produzo esses caras aqui no palco que eles vão... E aí, cara... Foi outra banda. Se o primeiro disco tinha sido sucesso, o segundo... E esse segundo... Foi uma avalanche, né? Eles trouxeram Alvorada Voraz, inédita deles, uma música instrumental chamada Naja. Que era... E um cover... Do Caetano Veloso. Do Secos Molhados. Não, 2 covers então. 2 covers, Do London, do Caetano Veloso. E Secos Molhados. Flores Astrais. Flores Astrais. Cara, que é um... Secos e Molhados, cara. Olha só, bicho. Talvez uma influência do diretor? Do diretor, será? Que era o Ney Matogrosso? Não sei. Pode ser. Ninguém sabe, ninguém nos falou. Mas a gente já imagina. Não, mas assim, cara, o RPM ele trouxe o rock nacional para uma outra esfera. Né? Ele foi o primeiro artista a vender mais que o Roberto Carlos. Ele arrastava multidões, eles chegaram até a chamar, claro, vamos guardar, pessoal, guardar as devidas proporções, chegaram a chamar de uma febre parecida com Beatles. E o próprio Paulo Ricardo é contra essa comparação. Eu estou falando que saiu na mídia na época. Mas assim, claro. Vamos guardar as proporções do país, porque o Beatles foi mundial, né? Mas assim, Brasil, onde cara, eles iam, era histeria, né, cara? Não, os hotéis que eles ficavam era histeria, quebradeira, era aquelas adolescentes enlouquecidas, gritando, chorando, se escabelando. Uma banda super competente, né? Fora isso. O Paulo Ricardo era um frontman nato, tinha né? todos os ingredientes necessários para fazer. E o momento do Brasil, que era um momento muito favorável ao rock and roll, né? Isso. Então, cara, foi a tempestade perfeita, né, cara? Um bom frontman, um cara
uma presença de palco bonitão, Sim. bem, tocava bem. Não é um baita baixista, mas toca bem. Mas toca bem, canta, canta bem também, faz seu papel. Mas tinha um baita de um baterista, tinha o PA. Bom guitarrista, belo guitarrista. E um baita tecladista. E o que é o cara cerebral dali, né? Na verdade, o RPM começou com os dois, né? O Paulo Ricardo e o Luiz Schiavon. Eles começaram, a banda começou... O Paulo Ricardo estava em Londres, ele representava acho que ele era o jornalista da Rolling Stone, se eu não me engano. Ah, é verdade, ele é jornalista, né? E daí eles começaram a trocar, o Paulo Ricardo assim, cara, eu tô vendo uma cena aqui, assim. E daí eles foram conversando, trocando ideias. Quando ele voltou pro Brasil, eles começaram a botar em prática ali a banda, né? Era uma banda que no primeiro disco, na verdade, eles fizeram quase todos gravados, só os três, sem batera, só bateria eletrônica. O PA participou de umas 3 ou 4 músicas só. E o PA usava muito a bateria eletrônica, né? Depois os pioneiros aí, né? Pads. E depois ele se tornou bateria... Os pads onde toca ali pra... Não é iPad, porque na iPad nem existia, né? Porque existe a bateria eletrônica programada e é a que a gente toca, né? Que é tocada com os E depois a partir do segundo disco ele foi componente da banda. No primeiro disco ele tá lá, tu abre o encarte lá, ele tem uma fotinha dele pequena num canto dizendo baterista lá. E por último, No Mundo da Lua, do Biquíni Cavadão. Sim. Uma banda que foi apadrinhada pelo Herbert Viana, né? O Herbert Viana tinha muito disso também, né? Sim, o Legião Urbana é um deles, né? O Legião Urbana. Quem deu a fita do Legião pra gravadora foi o Herbert Viana. Viana, e no primeiro disco eles gravaram uma música do Legião que foi Química, né? Então... E o Plebe Rude também, tá? Plebe Rude foi indicação do Herbert Viana. E Biquíni Cavadão, aí já é uma banda bem carioca, né? O próprio nome já... E No Mundo da Lua, acho que talvez tenha sido o grande hit deles, né? Tédio e No Mundo da Lua. Tédio. Esse disco, eu aconselho todo mundo a dar uma olhada, se chama Cidades em Torrentes, é o primeiro disco deles. É um disco muito bom, fora dos grandes sucessos. E eles estão nativos ainda aí, né, cara? Eles estão nativos, acho que vale a pena se aparecer na cidade de vocês aí, vão curtir, cara. Tem uma curiosidade. Eu gosto do Bruno como vocalista. Sim, ele canta bem. Ele canta bem, sim. Bom baterista, bom tecladista. O Coelho, o guitarrista, é bom. Continua a mesma formação ainda. Só saiu o baixista. Acho que é Shake. Não, Shake é o batera. Esqueci o nome do baixista. Mas... Acho que o baixista e o tecladista são irmãos. O baixista saiu. Então, assim, era realmente... na verdade, ainda é, porque eles estão nativos. É uma banda competente. Talvez não tenha feito o sucesso que merecesse. Porque foi um fôlego curto, assim, foi na onda aquela 86, foi até lá, finalzinho dos anos 80, depois eles fizeram boas coisas. Arrefeceu como todo o movimento, né? Aí sobreviveram só realmente as grandes, né? Mas o Pavão, Paralamas, Titãs. Mas tu sabe que o Biquíni Cavadão, eu acredito que seja uma banda que daquelas onde vai fazer show, enche. Vai encher, com certeza. Então não tem sucesso na mídia, não tá aparecendo na mídia, mas faz. Tem uma curiosidade do primeiro disco. Tem uma boa lembrança, né? E tem uma música que é Múmias. Quem participa da música. Tá na música? Quem participa da música é o Renato Russo. Bem legal. Aparece ele de múmia lá, será? Eu acho que não. Então foi esse o primeiro bloco? Foi o primeiro bloco. Bom, então vamos para um pequeno intervalo. Bem pequenininho. Fique aí, não saia daí que a gente já volta com mais The Rocks on the Radio. Voltamos, galera, voltamos e sem mais delongas, sem mais demoras, vamos de música. Isso aí, pessoal, voltamos aqui, ouvimos Só Sonzeira de novo, né? Só sonzeira, cara. Ouvimos Declare Guerra, Barão Vermelho, Cinca Chambord, Camisa de Vênus e Esse Outro Mundo, Heróis da Resistência. Tem bastante assunto pra falar, hein? Porra, cara. Declare, vamos de... Tem que pedir mais uma meia hora pro Paulo hoje. Mais uma meia horinha. Paulo, vamos ter que estourar o tempo hoje, hein? Declare Guerra, cara. Esse é um disco importante. Vai dizer por quê? É o primeiro disco do Barão Vermelho sem o Cazuza. E assim, cara, eu vou dizer que eu admiro o Frejá por causa disso. Foi uma coragem assumir o posto de um cara que estava no auge. Esse disco estava quase todo composto e já começado a ser gravado quando o Cazuza saiu da banda.
Assim, ó... Foi uma surpresa, ninguém esperava, Não, né, ninguém esperava. Então, assim, Frejá era um cara que fazia backing, com muita guitarra, um baita do guitarrista, só que só fazia backing. Se viu, assim, ó, ou pegamos... Eram 3 opções. Ele fala numa entrevista. Nós tínhamos 3 opções. Ou acabava a banda. Chamava um outro vocalista, e até pegar e achar... Disse, vai ser substituir. Tem uma história disso aí. Ou então... eu assumo a bronca pra ver. Cara, sabe que tem uma história envolvendo uma banda catarinense, eu sei. né? Mas conta que é interessante. Quem me contou isso aí foi o nosso amigo Murilo Valente. Um abraço, Murilo Valente. Murilo Valente, nessa época aí de 86, ele tocava numa banda chamada Decalcomania, que é aqui de Florianópolis. Isso. Puta, uma banda que era divertidíssima e tinha um cara que chamava o vocalista... É uma pena que não tem clipe, né? Senão a gente teria colocado aqui. O vocalista chamava-se Irã Melo. E todo mundo fala assim, porra, esse Irã Melo é o nosso Cazuza. Cantava muito parecido. E tinha uma vibe muito parecida com do Cazuza, assim. Meio loucão, assim. E aí, esses dias, eu conversando com o Murilo, e eu falei, porra, onde é que anda o Irã Melo, o nosso Cazuza? Porra, não sabes que ele foi convidado para ser o vocalista do Barão? Eu disse, não, me conta esse negócio. Cara, quando o Cazuza saiu... O Frejá chegou a ligar para ele aqui em Florianópolis, convidando ele para fazer um teste lá, para fazer uma experiência para que ele substituísse o Cazuza no Barão Vermelho. E aí, sabe o que ele disse? Não quero, eu quero continuar na minha banda aqui. Isso foi muito legal. Eu boto fé na minha banda aqui, Decalcomania, que vai estourar, cara. Pô, tu vê se o cara... bancou a banda, né, o Barão tava, assim, no auge. Tinha acabado de sair do Rock in Rio. Ele foi uma das melhores atrações do Rock in Rio. Então, assim, parabéns pro Irã Melo, né? Hoje não mora mais no Brasil. Nem sei se ele continua na música. E ele bancou lá a banda, cara. Assim, não, muito legal isso, né, cara? E aí, pro bem ou pro mal, não sei. Aí o Frejá assume os vocais, até ele falava assim, né? Pô, eu compus todas essas músicas, eu compus com o Cazuza. Então eu sei, eu fui o primeiro a cantar no violão com ele, então eu sei cantar essas músicas. Claro que tem questão de tom, tem alguma coisa, mas ele sabia as músicas, ele escreveu a maioria das músicas. Isso tornou um bom vocalista, não é excelente, mas é um bom vocalista. E com o tempo ele foi se tornando um bom vocalista. Eu vou dizer, nem a gravadora acreditava, porque tu vê a qualidade do disco, desse disco da Clara Guerra é ruim. A qualidade sonora dele né? É bem ruim, bem abafado. Né? Então, não foi o Liminha, não, né? Eu acho que não. Eu acho que botaram assim, estúdio C da gravadora. Era som livre, né? E daí botaram o quê? Todos os olhos no Cazuza. Que aí até dizem que eles, naquela época, eles deram uma estremecida boa, né? Inclusive a gente podia fazer um programinha aí sobre Barão uma sugestão com e sem, né? Barão com e sem. Né? Bom, e aí depois a gente veio pro Siga Xambó, que é uma banda... Camisa de Vênus, que é uma banda que a gente gosta, acha muito legal. Tu tocou com o cara já, né? Sim, tive o prazer de tocar com o Marcelo Nova. Né? Vocês fizeram uma banda que foi base dele aqui no... A gente era cover do Camisa e depois a gente fez alguns sons com ele aí. Mas assim, o Camisa de Vênus, esse disco que é Correndo Risco, é uma curiosidade, Pavão, é que esse ano de 86, em janeiro, eles tinham lançado um disco ao vivo chamado Viva. Que é famoso por ter o Silvia, né? Hoje em dia seria impossível ser gravado, né? Onde saiu o grito de guerra deles, que eu não posso falar aqui. Né? Então, essa música, se eles cantassem hoje, ele sairia do palco direto pra cadeia, né? Não, todo mundo preso. Fizeram uma versão do Frank Sinatra, My Way, né? Que é muito legal. Muito cara de pau, né, cara? E assim, ó, o Camisa é o Camisa. E é o rock baiano, né? Foi o segundo melhor rock baiano, perdendo só pro Raul Seixas. E Correndo Risco eles lançaram no mesmo ano que lançaram ao vivo, cara. Só de inédita. Só que olha só, cara. Esse disco tinha Sem Caxambó, Só o Fim, Deus Me Dê Grana, versão de Ouro de Tolo do Raul. Só sonzeira. Eu não tô falando das outras que não fizeram muito sucesso, mas o disco inteiro é muito bom. E a banda era competente, né, cara? Muito boa. Muito boa. Uma banda baiana, o Declare Guerra, o Barão Vermelho, uma banda carioca, e agora a gente vai falar de uma outra banda carioca, né? Sim. Que é o Heróis da Resistência com Esse Outro Mundo. Que era um trio
Nesse disco eles ainda eram um quarteto, era um quarteto, né? Era um quarteto, ainda tinha um tecladista. Depois é que eles viram um trio. Né? Aqui é o disco, é o primeiro disco da banda. Lembrando que o Leones é dissidente do Kid Abelha, né? O Heróis da Essência foi formado pelo Leone, que era o baixista, e que era do Kid Abelha. Né? Daí eles quebraram o pau lá em 85. Tanto que nesse ano de 86 o Kid Abelha não fez inéditas, né? Fez só um disco ao vivo, se não me engano. E o Leone, como sendo o principal compositor da banda, não só de Abelha, ele hoje várias músicas, Léo Jaime. Tinha a turminha ali, né? O próprio Cazuza. Cazuza. Fez muita música com o Cazuza. O Lobão também ele fez música. Um monte de gente. Com o Herbert Viana também. Mas ele não era muito amigo assim. Tem uma época lá que eles eram meio estremecidos, né? Sim. Daquele conta que uma vez, quando o Herbert Viana gravou, o Paralamas gravou aquela música lentinha deles, não esqueci o nome. O Leone escutou essa música no quase um segundo. Foi pra Paula Toller, né? E aí ele escutou aquela música assim, essa música era uma música que eu queria ter feito, cara. É verdade. E aí ele, o Herbert vendo isso, ele disse, cara, não faz sentido a gente estar brigado, cara. Aí eu fui lá e meio que... É que na verdade, assim, a briga, eu não vamos entrar no detalhe dele, aqui, mas a briga foi grande, o Leone contra todo mundo, né? O Leone era um mala, né, cara? Vamos combinar. Grande baixista. Não sei se ainda mas era. Grande letrista, foi importante, mas era uma linha, né? Uma linha. Mas assim, essa banda esse disco é muito bom, do Heróis da Essência. Ele tem outros sucessos, Só Pro Meu Prazer, Dublê de Corpo, tem Nosferatu também, que é muito boa. E o disco inteiro é muito bom. É bem bacana. Ele escolheu uma banda assim, a dedo, tudo músico profissional. O baterista tinha sido o baterista Rita Lee. Então os caras... Ele acertou... E ele tem o toque, ele sabe fazer, né? Ele é um hitmaker. Não é um instrumentista exímio. Não. Né? Ele não canta mas bem. Ele canta bem e compõe muito bem. Daí é a questão da composição dele, que é o forte dele, né? Então, ele sabe... Esse disco fez muito sucesso, os dois outros não tanto, né? E aí uma coisa ou outra aí fez. O rock também já estava mais caindo, e aí a banda parou em 4 discos. Isso. Foi isso que o Heróis da Resistência nos ofereceu, mas era uma banda legal, cara. Eu gostava muito do... Também, esse disco principalmente. E esse disco, esse e o último são muito bons. Sim. Então, ele de vez em quando faz uns revivals no canal dele lá. Ensinando. É só ele não falar, né? Hã? Ele só não precisa ficar falando, né? Ele é chato. Dando muita ideia. E assim, a gente conseguiu mostrar aí um pouco. Tinha muito mais coisa, né, Pavão? Muito mais coisa. A gente, infelizmente, não... Talvez tenha que fazer mais um programa. Talvez a gente faça mais um programa sobre isso. Né? E a gente procurou bandas de todos os lados, né? Trouxe da Bahia, trouxe do Rio, de São Paulo, Rio Grande do Sul. Né? Talvez tenha faltado mais gente do Rio Grande do Sul, porque em 86 foi onde apareceram o Rock Rio Grande do Sul. O Rock Rio Grande do Sul. Foi o primeiro disco do Engenheiros, né? Longe Mais das Capitais. Nenhum de Nós. TNT também gravou. Nenhum de Nós, o TNT. Então, assim, ficou gente de fora. Ficou. Né? Mas, para vocês verem como 86 foi um ano... Foi bom. Cara, e nós, em plena adolescência... Graças a Deus, vivi essa época. Vivemos essa época. Então é isso, vamos tocar mais um comercialzinho. Bora. Rodar a roda. E daqui a pouco a gente volta. Fica aí, não saia daí. Rocks on the Radio volta já. E aí, pessoal, voltamos com o último bloco aqui do The Rocks on the Radio. E a gente passou aí o programa, né, Pavão, falando aí dos anos de 1986, do ano de ouro. Que ano, né, cara? É um ano excelente. Chegamos aí à conclusão de que talvez a gente tenha que fazer o terceiro programa, né? Talvez com certeza. Muito provavelmente. Em breve a gente faz isso. E assim, eu sinto lhe dizer a vocês, mas eu vivi essa época e eu era muito feliz. Eu também. A gente, assim, sabe que é tu ligar o rádio, que na época se ouvia música em rádio, e tocar só música boa o
dia inteiro, cara. Não precisa se preocupar, né? Várias rádios tocando rock and roll. Só tinha que sair correndo pra tirar o pause da fita pra gravar. Tu ficava puto quando tu ia gravar e no finalzinho o cada rádio falava assim, fique com a rádio, ficava puto. É porque essa fita ia acabar na festinha que a gente ia tocar, né, cara? Daí quando Sim. dava isso aí, o pessoal... Transamérica. Não, mas assim, foi uma época sensacional. Foi realmente uma época de ouro, né, cara? Foi. E não só 86, né? 87, 88, 89 foram muito boas, né? De 85 até o final dos anos 80, 90, 91, a gente teve muita coisa boa, né? Bandas assim que se acabaram se consolidando. Tem bandas que existem até hoje e conseguem arrastar ainda, fechar. Hoje não... com o nosso problema que a gente passou aí da pandemia, complicou, mas se fosse normal, né? Bandas como Paralamas do Sucesso, o próprio Titãs, né? Até hoje lotam locais aí de show, tudo. Né? Pô, a gente foi o show do Paralamas há 2, 3 anos atrás, lotadaço. Lotado e todo mundo cantando as músicas, né, cara? Início ao fim. No mesmo local a gente foi Legião Urbana e Titãs, a mesma coisa, cara. Recentemente também Capital Inicial. Porra, esqueci do Capital Inicial também tava. Capital Inicial também lotou e todo mundo cantava. Tem uma banda mais recente lá, que é dos anos 90, que é o Mineiros lá do Jota Quest, também lota. Então, assim, cara, graças a Deus a gente teve sim muitas produções no rock que até hoje estão marcadas e as pessoas ainda consomem, né? E infelizmente esse sucesso todo não voltou, né? Não foi suficiente para ter uma segunda... Não, e também assim não se renovou, né? Não se renovou. A gente não vê nada, pelo menos na grande mídia, não dá mais espaço para... E a gente sabe, a gente aqui puxa talentos catarinenses para apoiar, né? Para fortalecer. E a gente olha, a gente tá ouvindo esses dias, olha que sonzeira esse cara aqui, né? Vamos botar lá no nosso programa. Então tem coisa boa. Hoje a gente vai tocar uma música de uma banda catarinense. Muito pouca gente vai pouca gente. Talvez mais o pessoal daqui de Floripa. Mas eu aconselho a procurar. E eles voltaram, tá? Voltaram esse ano, mas antes que eu pensei, não. Em 2020. E... Só que, né, 2020... Daí teve a pandemia. Daí não existiu. Então eles vão retomar o trabalho agora com outro batera, que é o Richard Bondan, que é um amigão. Só o Richard Bondan. Só isso. E os caras tocam muito. E a gente vai tocar agora, mesmo. Então já vamos dar... Pode dar letra. Aqui? Então a gente vai tocar agora, como é de costume, a gente sabe que o The Rocks on the Radio prestigia o artista catarinense. Sim, sempre. Né, o nosso artista aqui da terra. E, cara, vocês não têm noção da quantidade de gente boa que tem tocando, não só das antigas, como gente nova. Que a gente tá trazendo gente nova pra cá, tem umas meninas aí fazendo um som pesadíssimo. Vocês vão ouvir nos próximos programas vocês vão ouvir. Tem gente das antigas que já nem tem mais banda, mas tem banda antiga que continua. Né? E hoje a gente vai tocar uma música chamada Sangue de Veludo, da banda Primavera nos Dentes. Cara, escutei muito eles nos bares da vida aí de Floripa, lá nos anos 90, nos anos 80, início dos 90. E esse som em específico é uma música que tem uma paulada, né? Tem assim, um groove de guitarra, cara. Todos eles na banda tocam e cantam muito. Tá? Uhum. Eu acompanhei eles de perto porque a gente dividia palco num bom tempo. Né? Fazia assim... Pelos festivais da vida aí. Não, e dobradinha também nos bares, assim. A gente tinha amigo, eu sou amigo de algum deles, o Ney, toca muita gaita, canta muito podia bem. chamar eles um dia pra vir aqui, né, cara? Vamos chamar, sim. E agora tá com o time reforçado com o Richard Bondan na batera. Os caras são bons pra caramba. Então, vamos encerrar o programa de hoje com Primavera nos Dentes, Sangue de Veludo. E você acompanha a gente nas redes sociais, que é... @the.rockradio. Pô, tá decoradinho isso, hein? E sábado que vem a gente volta. Acompanha a gente nas redes sociais, como o Bi falou. E o Rock salva. Até semana que vem, The Rocks on the Radio. Vamos de música.